Soteropolitano, sei de Salvador, Bahia. Sou Salvador, Bahia. Olá, esse é mais um episódio do Bando de Especialistas. Hoje nós estamos com 4 convidadas especiais, que são profissionais de saúde, uma fisioterapeuta, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e uma agente de higienização, que vão conversar com a gente sobre o período em que trabalharam nas unidades dedicadas ao tratamento da Covid-19. Tudo bom, Milene? Tudo bem, Tudo Gustavo? bom, Patrícia? Tudo bem. Quanto tempo vocês trabalharam nessas unidades? Começaram desde o início? Isso, eu comecei em 2020, fiquei até 2022, foi mais ou menos o tempo aí da pandemia toda. Eu estou acompanhado também aqui da Miranda e da Késia, que foram profissionais que atuaram também dentro da unidade Covid-19. Na verdade, no início, era muito preocupante porque o pânico se instalou. Mas a unidade, ela teve todo aquele cuidado de nos preparar. E no começo fiquei meio apreensiva por causa dos familiares, né? Queriam até que eu saísse, né, do trabalho. Mas graças a Deus eu consegui enfrentar. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Para mim foi difícil também, porque por ser novidade e ninguém sabia como lidar, foi difícil por conta da família, né? Os nossos familiares ficaram com medo. Mas quando recebemos o convite, tipo, vamos abrir a UTI Covid e precisamos de uns profissionais. Na verdade, eu me ofereci logo. Eu nem esperei convite, na verdade. Quando ela chamou algumas pessoas, eu me ofereci logo. Já sabia que a unidade ia abrir e falou, eu tô aqui, eu quero ir. Algumas pessoas realmente se ofereceram. Não esperou dizer, vocês vão ter que ir, a gente tá precisando. A gente foi. Mas antes da pandemia começar, você atuava em que unidade? Na emergência. Na emergência. Na emergência. E você também atuava em qual unidade, Miranda? Eu trabalhava no setor interno, né? E eu não tinha muito contato com os pacientes. Então, por isso o pânico, por isso a insegurança. Então, o primeiro contato com pacientes já foi na unidade Covid? Também, sim. Porque a maioria das vezes o meu setor, como era à noite, eu aplicava cera. Meu trabalho era um pouco diferente do normal na unidade. Né? E quando eu passei a combater a infecção hospitalar, e foi um pouco assustador, porque eu não estava talvez preparada psicologicamente, por causa da família, do pânico que gerou na própria área familiar mesmo. Mas quando vocês trabalharam, quais funções vocês assumiram, assim, nessas unidades? Eu atuei na linha de frente mesmo. Como fisioterapeuta, eu fiquei na unidade de Covid. Mas era terapia intensiva? Terapia intensiva, isso. Já era coordenadora de um setor e no momento do início da pandemia, eu fui designada a coordenar a equipe de enfermagem, né, para poder estar atendendo os pacientes da UTI Covid. Me conta assim como é que foi na época a recepção do convite. Tipo assim, Milene, a partir de hoje você vai coordenar a unidade Covid. Você aceitou de cara? Como? Foi um processo, né? Porque eu fazia parte da coordenação da emergência e naquele momento o hospital estava sendo visitado pela CESAB para que a gente pudesse verificar, né, a possibilidade de ser a referência em Covid. Então, eu fui participando de todo o processo de visita, de, né, acompanhamento de estrutura física. E ali mesmo eu já estava me sentindo parte, né, da equipe que iria estar atendendo os pacientes da UTI Covid. Então ali eu já me senti convidada a continuar, né, e participar desse grande movimento, né, que foi muito importante para o hospital que a gente trabalha, para a cidade de Salvador, para a Bahia e também para todos os profissionais envolvidos e os pacientes, principalmente. A Covid realmente foi uma grande oportunidade assim que surgiu para profissionais que estavam começando.
Mas nesse início, quando vocês começaram, assim, teve algum tipo de treinamento? Vocês receberam algum preparo? Ou como foi? Conta pra gente. Teve sim. Eu trabalhava na época em 2 instituições e todas tiveram preparo, treinamentos, protocolos, como paramentar e desparamentar. E esses treinamentos, eles eram revisitados a todo momento, né? Porque novos fluxos surgiam, porque novas informações, né, eram trazidas ali para a equipe. Então, como a Patrícia falou, né, foi muito importante para que a equipe da linha de frente se sentisse segura. Todo o preparo, né, tanto para paramentação e desparamentação, porque isso era muito importante. Tanto como você se paramentar para ter acesso à unidade, o contato com o paciente. Então eu tinha que ter aquele cuidado, né, de estar retirando os resíduos, onde descartar, fazer toda a higienização do local. Então isso foi bastante batido nos treinamentos. Então foi muito importante para que eu conseguisse exercer a minha função com eficácia. A equipe de treinamentos da educação continuada e permanente, da equipe da CCIH, eles estavam ali muito juntos, porque dúvidas surgiam também, né, durante a prática mesmo. E então era importante ter esses profissionais ali nos apoiando. Teve um preparo, né, com a paramentação, desparamentação, lavagem das mãos, que foi muito importante nesse período. Nesse período que vocês atuaram lá, teve algum paciente específico que marcou vocês? Tem algum caso específico que você gostaria de contar, assim, de um paciente que foi mais difícil para vocês atenderem? Eu acho que existiram sim. Eu tenho um paciente que me marcou muito na época. Ele não entrou muito grave, ele foi evoluindo a gravidade. E aí a gente foi vendo aquilo, precisando fazer, né, medidas. Ele não queria que fosse entubado e a gente tentava conversar porque ele precisava. Então tiveram sim algumas situações. Tenho minha prima. Ela não só deu entrada e como eu não tinha um certo conhecimento da gravidade da doença, eu acreditei que ela ia sair dali. Mas foi muito rápida a evolução dela e ela veio a óbito. Isso me deixou muito abalada. Essa doença me ensinou uma coisa, que a gente não pode perder a oportunidade de fazer o melhor no mesmo dia, na mesma hora. E ela me deu algumas mensagens ali. Eu fui a última da família a vê-la, né? E ela apertava minha mão e dizia: prima, eu vou sair daqui. E eu tentava dizer a ela, mas acho que no fundo eu sabia que o risco era muito grande. Mas até acreditava que ela iria sair, mas quando eu voltei no outro plantão, ela já não estava mais entre nós. A gente ficava muito sensibilizado com todas as histórias, porque tinham pais, tinham mães que deixaram seus filhos, que não sabiam como seus filhos estavam. Isso era muito doloroso, né, para todos, porque eles, né, entravam muitas vezes consciente, entravam numa situação ainda de possibilidade de entender o que estava acontecendo com eles. Então a equipe sempre tentava, né, buscar formas de minimizar esse sofrimento, né? Então a gente utilizou algumas estratégias junto com grupos de humanização, né? Todo mundo se empenhou para que a gente pudesse ter tablets, que era uma forma de comunicação. A gente da linha de frente, muitas vezes, antes dos procedimentos, né, assim, de intubação, nos pacientes que estavam lúcidos e precisavam ser intubados e que, né, era conversado sobre, eles pediam pra gente ligar pra família, pra eles se despedirem, falarem, né, que amavam, enfim, era muito difícil a gente vivenciar aquilo, né? Vocês acham porque que a gente tinha que estar firme, mas às vezes a gente não ficava tão firme assim. Acho que o que era mais difícil para eles era eles não terem a oportunidade da família poder estar ali naquele momento, né? Porque a gente precisou fazer a restrição de visita, não era permitido, né? O acesso de familiares àquela unidade, né, dentro do setor para ver o paciente por conta da condição mesmo, né? Por exemplo, buscava da família cartas que eles pudessem escrever para os seus familiares e a gente lia aquelas cartas para aqueles pacientes, mesmo eles estando numa condição de não conseguir verbalizar.
sobre os seus sentimentos, mas a gente achava que aquilo era importante para eles e para a E família. acho que era mesmo, né? Não só a gente achava. Aquilo ali para o paciente é como se fosse uma força, né? Porque quando a gente está internado numa situação normal, a gente tem a presença do nosso amor Isso. por perto, da nossa família. E ali eles estavam totalmente sozinhos, com profissionais que eles só viam os olhos, Sim. porque estávamos Era todos muita paramentação. paramentados, eles não conseguiam nem olhar pra gente direito. Então aquilo era a forma que a gente tinha de trazer o familiar para perto, de trazer um conforto para o paciente, dele saber que ele não estava sozinho naquele momento. Com certeza. E falando em família, vocês tiveram que atender algum familiar? Teve algum familiar de vocês que vocês atenderam, ou se não atenderam, mas que ficou internado numa outra unidade, que vocês também sentiram essa dificuldade de acesso, de contato? Sim, eu tive o meu cunhado, ele ficou internado gravíssimo. Ele ficou internado em uma das instituições em que eu trabalhava. E foi bem difícil, porque já é difícil quando é o outro, mas quando é o nosso é mais complicado ainda. E eu era a única da família, assim, da área de saúde, então eu que abracei completamente a causa. Mas deu tudo certo, ele venceu e está hoje com a nossa família e está tudo bem. É uma situação bem complicada, né? Você atuar numa unidade onde um familiar seu esteve internado e, mais do que isso, numa unidade onde ele acabou indo a óbito por conta dessa doença, né? E não que eu não fizesse com os outros pacientes, mas eu tentava o máximo, tanto na higienização, no cuidado, acreditando que aquilo ia ajudar ela. E eu trazia recado da família que tá todo mundo torcendo com você, calma, porque ela ficava bastante emocionada. Aí às vezes eu evitava de toda hora ir lá, porque mexia muito com ela. Mas assim, prove a Deus, né, de tirar ela entre nós. E essa doença foi muito... Foi devastador. devastadora na família de muita gente. Tem que dar graças a Deus mesmo, né? Não tive nenhum familiar. Mas tive colegas de trabalho que adoeceram. E que também foi difícil para a equipe, né? Ver o colega internado. Muitos pacientes que a gente atendeu, muitos marcaram, né? Porque eles estavam ali com a mesma insegurança que nós estávamos por conta da novidade que era essa doença. E eles ficavam perdidos, sabe? Com medo. Perguntava, muitos lúcidos, perguntava a gente, ficava conversando, pedindo, sabe, que conversasse com ele, desse apoio. Porque eles, quando conversavam com a família, era mais por chamada de vídeo. Os que conseguiam conversar, os lúcidos. E os outros, sabe, o tempo que eles conversavam com a família era pouco. Então eles só tinham a gente para tirar dúvida, para conversar, para desabafar. E esse período aí foi bem marcante, viu? Eu tive um familiar que eu não pude atender porque ele se internou numa unidade que eu não trabalhava, que foi meu esposo. No dia do diagnóstico dele, que foi em casa, pelo laboratório, ele teve uma piora clínica na madrugada. Foi quando eu resolvi levá-lo para a unidade, né, para um atendimento emergencial. E a gente não pôde ficar lá, eu não pude ficar lá com ele. E eu sabendo de todas as questões que envolvia esse paciente Covid, o que poderia acontecer com ele. Então foi muito difícil para mim, né, para as minhas filhas, para toda a minha família, precisar estar trabalhando e saber que eu estava com, né, meu esposo internado, que graças a Deus não foi grave, mas ele ficou 5 dias internado, sem a presença da família, sem a visita. Isso tudo mexe com todo mundo. Com certeza. E fora o receio, né, da piora. Porque a gente que estava na linha de frente, a gente via que nem sempre a evolução da piora ocorria logo no início. Então foram 5 dias muito apreensivos, né? Por mais que ele estivesse em curso de melhora, a piora ela poderia vir, né? Eu acho que foram... Era
era o que era mais angustiante, né? Porque você não estava ali para visualizar exatamente, porque não era possível, então você falava apenas por telefone com os profissionais e com ele. Teve um momento que ele não quis mais falar, ele entrou numa depressão inicial, ele, né, desligou o celular e eu fiquei sem contato com ele. Deus. Foi quando eu tive o meu maior momento de desespero e precisei ir até o hospital, a unidade, para realmente me certificar de como ele estava. Mas depois a gente conseguiu, né, se reerguer e tudo deu certo. E como foi, assim, essa mistura de emoções de ter, por exemplo, o esposo internado e estar coordenando um serviço com outras pessoas internadas? Então você, ao mesmo tempo, tinha a sua vida pessoal incluída ali naquele contexto e a vida profissional. Como era trabalhar com essa preocupação na cabeça, né? Eu não podia, né, estar ausente do meu trabalho, até porque a equipe precisava também, né, da presença, da coordenação, para que a gente pudesse estar mantendo, né, a assistência, os acompanhamentos, a supervisão de tudo ali. Mas claro que eu recebi muitos apoios também, né? Eu acho que é algo que foi muito importante nesse momento da pandemia, o exercício da empatia. Até porque eu estava recebendo também as notícias do boletim, né, da unidade que ele estava, e fui entendendo que eu não podia me desesperar. Então eu acho que é um mix de emoções, mas eu tive muita ajuda da gerência, das minhas colegas coordenadoras, da equipe, da direção do hospital. Todos souberam do que aconteceu e pôde me apoiar, né, de todas as formas. O psicológico dos pacientes, porque a gente falou um pouco sobre a família, a dificuldade da família obter contato com esse paciente, saber como ele estava, mas e o psicológico do paciente, aquele que não estava entubado, como é que era? Eles choravam, eles tinham medo? Como era essa coisa do contato com o paciente e ter que acalmá-lo, sendo que sabia que ele estava ali numa unidade onde muitos estavam indo a óbito e aqueles que estavam acordados estavam vendo tudo isso. Isso. Eles, né, muitas vezes eles viam, talvez não, óbvio que não viam de fato, porque a gente se preocupava em, né, não deixar o paciente lúcido ver algumas situações por meio de barreiras, mas eles percebiam, né, a movimentação, isso é perceptível em alguns locais. E todos tinham muito medo, receio, saudade da família, medo do que poderia acontecer, medo do que estava acontecendo com a família em casa, né? E foi complicado. A gente, para o paciente que estava com a gente tentava, né, explicar, acalmar, acalentar, mas eles tinham medo deles e dos seus, né? Era complicado. É verdade, a gente tentava preservá-los, né? Então, toda a equipe médica, a equipe de enfermagem, a fisioterapia, a psicologia também, eles começaram a buscar um atendimento a alguns pacientes que a equipe sinalizava como prioridade para que pudesse fazer algum trabalho de minimizar a ansiedade desses pacientes, né? Para melhorar esse conforto emocional. Foi muito importante, né, a psicologia. Eu lembro que eu atendi uma paciente uma vez que acho que o bebezinho dela tinha 2 meses e ela não chegou a ficar grave, mas assim, estava em uma unidade de terapia intensiva e sem saber como estava o seu bebê, foi muito doloroso, muito doloroso. A gente que era o portador de notícia positiva, porque não poderia, né, trazer o desespero da família como estava. Então foi punk mesmo, né? Vocês chegaram a ter o diagnóstico confirmado de Covid? Eu tive em 2022, né? Em janeiro de 2022, onde já estava em controle da pandemia. Então, graças a Deus, eu fiz vários testes antes. Já tinham vacinas, né? Nessa época. A vacina, para mim, eu penso muito porque, assim, meu esposo teve o Covid em 2021 e eu tinha me vacinado no final de 2020. Então, eu acredito muito nisso, que a vacina me protegeu daquele contágio de uma pessoa que estava, né, muito próxima de mim, embora ele estivesse trabalhando também em outra área, mas eu creio que a vacina me protegeu.
Eu tive no início da pandemia. Eu fui uma das primeiras pessoas, assim, do meu meio que teve o Covid. Então eu não fiquei grave, eu não precisei ir para hospital. Eu e meu marido tivemos em casa, mas houve o medo, houve o receio da família, né? O isolamento, a gente sente o isolamento. Então, eu acho que é uma situação complicada, delicada, porque, pelo menos eu que tive no começo, eu não tive vacina. A gente não sabia o que estava acontecendo, eu tive logo no comecinho. Então, a gente passava o dia todo me monitorizando e monitorizando o meu esposo. Ainda mais eu que era da área, né? Então, assim, eu sabia o que podia acontecer. Eu sabia quanto é que tinha que estar minha saturação de oxigênio. Então, para quem teve Covid no início da pandemia, isso para você te ajudou a trabalhar nessa unidade no sentido de eu já tive e curei? Tivemos logo no início, então o meu medo de contaminação, de levar para casa depois, isso diminuiu um pouco. Então isso me ajudou de fato, né? No momento que eu fui chamada para participar, de aceitar com um pouco mais de tranquilidade. Não dá para dizer com tranquilidade, mas com um pouco mais de tranquilidade, sim. Eu tive 3 vezes. 3 vezes pegou Covid? 3 vezes. A última foi até recentemente. Mas dessas 3 vezes que você teve a Covid, alguma delas evoluiu para uma gravidade maior ou foram sempre Covid leves? Foram leves. Para mim, o mais difícil foi a primeira vez que eu peguei o Covid. E eu fiquei em casa sozinha para não contaminar outras pessoas. Fiquei só, perdi o paladar, sentia dores. Passei o período que eu fiquei em casa, eu não conseguia comer, eu chorava muito. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas você sentia medo? Eu tive um certo medo, sabe? Tipo, nossa, se eu morrer agora e não tem ninguém aqui comigo. Porque eu tava sozinha para não passar para outras pessoas. Aí eu, poxa, se eu morrer agora eu vou ficar só. Ninguém vai saber que eu morria, sabe? Não, imagine quantas pessoas passaram por isso, que profissionais que deixou a família, se afastou por conta do trabalho e ficaram doentes, sozinhos. Miranda? Não, graças a Deus, blindadona. Não peguei, fiz teste lá, porque a unidade, ela sempre disponibilizava isso, né? Isso é muito importante deixar registrado, tanto o treinamento, tanto também você fazer o teste para saber que às vezes tinha aqueles que estavam, mas não tinham sintomas. Você não pegou, mas e as vacinas, você se vacinou? Todas, tomei todas as vacinas, né? E foi isso que me trazia também mais segurança, porque a vacina era também necessária. Muita gente estava com bloqueio de se vacinar. Muita e a gente ignorância com de medo da conhecimento vacina também atrapalhou, né? Quando você estávamos lá na unidade e tínhamos todo acesso às informações, foi muito mais válido e a gente trazia para os nossos familiares. Mas ainda assim havia uma resistência. Mas isso nos ajudou, particularmente, né? Estar vacinada, estar apta para estar ajudando, né? Em linha de frente na Covid foi muito satisfatório também para mim. Assim, a pandemia, ela é vista muito como um período em que o colaborador aprendeu a higienizar as mãos, aprendeu a ser mais humano, aprendeu a alguns protocolos de precaução de contato, de gotícula, de aerossóis, que às vezes não era tão difundido, não eram todos os profissionais de saúde que dominavam bem esses assuntos, mas viraram assuntos assim que não é mais da CCIH, agora é assunto para todo mundo. Falar em protocolo, precaução de contato, eu posso conversar com qualquer pessoa de qualquer área, mesmo que não seja da área de saúde. Mudou alguma coisa para vocês agora, pensando que agora a pandemia não existe mais? Eu atuo de uma forma hoje diferente de como eu atuava antes? Sim, uma forma talvez mais cuidadosa, né?
tanto na parte prática, como você falou, de lavagem de mãos, de contaminação. Eu acho que a equipe ela ficou muito mais atenta a isso e muito mais cuidadosa a isso. Mas também na parte humana. Eu acho que na parte humana, como a gente pôde vivenciar algumas situações muito difíceis, eu acho que todos nós criamos um pouquinho mais de empatia com o próximo, né? Não que não tivesse, isso já existia, mas eu acho que isso aflorou um pouquinho mais agora em todos os profissionais, eu acredito nisso. O fato de você ter atuado na unidade e ter presenciado essa questão familiar, lhe desencorajou de alguma maneira, lhe deprimiu, você nesse momento pediu para sair ou lhe fortaleceu, você continuou, conseguiu permanecer na unidade? Como foi para você ter passado por isso e ter de continuar atuando nessa unidade? Eu sempre tive um sonho de empreender, então me encorajou a sair. Porque foi tão difícil a gente enfrentar o pós. E todas as vezes que eu passava por lá, mesmo desmontando a tenda, porque foi construída uma estrutura, ela sempre vinha à minha lembrança. Então eu aproveitei o gatilho de desmontar de tudo e o que a gente enfrentou, e eu saí da unidade e eu não quis mais receber aquilo que me abalou. Não me frustrou, porque eu fiz o meu melhor ali. Eu sei que eu fiz o meu melhor, mas eu acredito que o meu chamado mudou muito depois do Covid, né? Hoje eu vivo de uma outra forma, eu trabalho de uma outra forma, mas o Covid me ensinou, né, muita coisa. E se eu puder, eu não volto mais. É terrível. eu acredito que sorriso abre portas e a máscara parecia que estava fechando tudo. Então, para mim, foi terrível. Marcava o rosto. Eu não tenho mais quem tem rinite, então isso atrapalhava demais. Criava-se alergia, resistência ao material da máquina, né, da máscara. Isso era muito ruim. Eu odiava, mas eu tinha que usar, né? Minha chefe Carol, ela dizia, é necessário. E eu comecei a entender que realmente era necessário. Importante. Por mim, né, pelos outros, por todos, era necessário. E hoje eu não uso mais, né? Porque como não é mais o obrigatório. E eu me sinto mais segura em não usar. Mas foi muito horrível tirar só para se alimentar e aquela coisa rápida. E às vezes o colega, você cria uma resistência para estar do lado, né? Não é que eu sofri isso, mas havia isso entre nós mesmo. Porque tinha aquela coisa que de você estar com a Covid e não ter sinais, não ter os sintomas. Então você já se precavia. Aí ficava naquele isolamento, mesmo no ambiente que era para estar ocupando todo mundo o mesmo espaço. Então foi muito difícil. Definitivamente a máscara era bem pior. Era bem mais difícil do que a roupa, a paramentação em si. Nossa, para se alimentar, então... Com a máscara, a gente tinha mais medo de tirar a máscara do que a roupa. Foi bem difícil essa situação da gente ficar com medo das pessoas que estavam sem máscara. Porque a gente, se tivesse alguém sem máscara, eu já não tirava a minha. A gente olhava assim. Porque eu dizia, ele tá sem máscara, eu não posso mandar ele botar. Então, eu não vou tirar a minha. E o descanso? Com máscara? É complicado. E às vezes as pessoas dizem, rapaz, tira rapidinho. Mas a sua mente dizia, é necessário, então eu vou ficar, quer tirar Maceu. Porque tem o sabotador, a nossa mente às vezes nos sabota, né? Mas aquele momento era necessário todo o cuidado. Porque se houve treinamento para aquilo, veio pessoas especializadas com aquele conhecimento, então precisávamos botar em prática, era necessário, não era só por estética, não era só por mimimi, era por vidas, né? E muitas vidas também foi evitada, né, de ser ceifada. Teve vidas que foram, mas teve vidas também que foram poupadas, sim, mesmo diagnosticadas, sim, né? Então, o que levou essa vida a ser salva foi o cuidado, foi você estar usando os EPIs corretamente, foi você estar se paramentando e desparamentando da forma correta. Porque
tudo agregou para que vidas também fossem salvas, né? Você comentou que a Covid te marcou bastante, até por conta dessas experiências que você teve e que você pediu para sair. Mas o que mudou na sua forma de trabalhar depois da Covid? Eu digo para você que saiu e hoje empreende, trabalha em outro segmento. A Covid lhe deu alguma, digamos assim, alguma herança que daqui para frente você mudou a sua forma de trabalhar? Eu lembro de um caso de um rapaz, de um senhor, que ele dizia assim, toda vez que a gente ia fazer a higienização, ele dizia assim, ó, fala à minha filha que eu amo ela. Diga ao meu neto que eu amo ele. Ele teve chance e jogou fora, pô. E o Covid teve que fazer ele lembrar que o momento é agora. E hoje, quando eu empreendo, eu não deixo de chamar uma mulher de diamante, de linda, de maravilhosa. Porque talvez ela não ouve de uma outra pessoa, ou às vezes ela nem se diz isso. Mas eu não quero perder a oportunidade de dizer isso a ela. É isso eu trouxe para a minha caminhada, em dizer às pessoas. E se acontecer de algum dia um filho ou um esposo não me dizer, eu consigo dizer para mim mesmo, né? Todos os dias, porque a gente não sabe o último dia. Com certeza. Bom, é importante lembrar que a vacinação da Covid é indispensável para todos, está disponível em todos os postos de saúde, unidade básica de saúde. Nós já estamos na 5ª dose, que é a dose bivalente. As vacinas anteriores que nós tomamos eram uma vacina monovalente, então se você só tomou as 2 primeiras doses, você está apto a tomar a 5ª dose, que é a dose bivalente, e que é a dose que está conferindo proteção para o vírus que está em circulação nesse momento. Então, não esqueça, tome vacina, que vacina salva vidas.